Olá, pessoal do TEDx Uniso, tudo bem? Eu sou o Mauro Tanaka e para mim é uma honra muito grande estar aqui compartilhando nesse dia as minhas ideias e as minhas invenções, a maneira como eu penso a criação dos instrumentos musicais e como eu penso a música de maneira geral. Eu sou músico, educador e luthier, e aí músico e educador são funções e profissões que vocês já devem estar habituados a ouvir. Agora, o luthier é que talvez não seja tão comum assim da gente encontrar, né? O luthier é aquele profissional que atua com a construção e reparo de instrumentos musicais, né? E aí temos aí desde os instrumentos ditos convencionais, né, como eu estudei por muito tempo a luthieria de instrumentos de corda, então eu tenho uma oficina que faço reparos em violões, guitarras, contrabaixos, violinos, violoncelo, então tudo que é instrumento de corda eu atuo no reparo, né, desses instrumentos. Mas o que me trouxe aqui no TEDx para trocar essa ideia e compartilhar esses pensamentos com vocês é uma vertente que eu venho trabalhando, que é a construção de instrumentos musicais feitos a partir de materiais do cotidiano ressignificados, né? Então, objetos do cotidiano ressignificados. E aí a gente pode ter desde materiais que são recicláveis, né? Que poderiam ir para o lixo ou não, ou objetos comuns do dia a dia mesmo. Então, a luthieria não convencional, a luthieria alternativa, é isso, né? Então, essa ideia de construir os instrumentos a partir de objetos que normalmente não seriam instrumentos musicais. E aí, para começar aqui, abrir essa conversa, eu trago um poema do Manuel de Barros, que está aqui, eu vou ler para vocês um pedaço. Então, Manuel de Barros, né? Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar umas palavras que não tenham idioma. É, então, veja, né, que pensamento muito interessante e poético, né? Essa da gente imaginar que um determinado objeto ele possa ser usado para qualquer outra coisa, né? Inclusive fazer arte e da gente poder se expressar usando ele, né? Eu gostaria de citar aqui, deixar que vocês procurem também um poema muito bonito de Orides Fontella, chamada Ludismo. E ela diz que quebrar o brinquedo é mais divertido. Há controvérsias, né? Mas é evidente que a linha que ela vai, né, nesse poema dela, que eu não vou ler para vocês, peço que vocês procurem por aí, que você imagina quando você desmonta um brinquedo, que surgem outras peças, e cada peça dessa se transforma num outro brinquedo, né? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que nem sempre a gente deve usar os objetos de maneira que nos obrigam a usá-los, né? Então, assim, aquilo é um pente, ele serve para pentear. Tudo bem, mas ele pode servir para a gente fazer música também. Ele pode servir para apoiar plantas, né? Enfim, uma infinidade. Esse exercício de desconstruir na nossa cabeça essa dureza, né? Essa dureza mesmo, esse molde do pensamento é que ajuda a gente a ser teoricamente criativo, inventivo, né? E aí eu trouxe então alguns, bem poucos objetos que eu criei, né? Criei, construí, na verdade, para compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando. Então, vou pegar aqui, ó. Esse primeiro objeto, você imagina que isso daqui é uma mangueira comum, uma mangueira de jardim, transparente. Isso daqui vocês conhecem que é um balão de festa. E aqui dentro eu tenho água, certo? Então, olha só.
som, que som faria uma mangueira cheia de água, né? Então, temos essa possibilidade aqui. Tenho aqui também um dos primeiros instrumentos que eu construí, que eu usei um tubo de PVC, desses comuns, né, de que todo mundo tem em casa aí, né, um tubo marrom de PVC, e aí fiz uma pequena modificação nele aqui, né, que essa modificação tem o nome de bisel, né, que é onde o ar bate, encontra uma barreira e aí ele produz alguns sons. Então, essa daqui é uma flauta harmônica, né? Temos então essa flauta que remete a uma sonoridade aí do povo, nosso povo ancestral, nosso povo nativo, né? Então, temos aqui. Com tubo de PVC também, a gente tem essa brincadeira aqui, que é um T, né? Um T do tubo de PVC, outros dois e aqui um papel celofane. E aí a gente pode ter um som de corneta, né? Então, temos aqui um kazoo, né? Um instrumento de sopro que simula uma corneta feito com tubo de PVC, um elástico e papel celofane. Bom, eu tenho aqui também essa garrafa PET, também super famosa, né? Por ela ajuda aí na poluição, né? A gente encontra nos rios, nos mares, bastante dessas daqui boiando pelas ruas e tal. Então, é possível, se a gente colocar ar dentro da garrafa, que ela emita alguns sons, né? Esse daqui, por exemplo. Então, e se a gente esvaziar ela um pouco menos de ar, teremos. Se a gente esvaziar um pouco mais, então é isso, quanto mais ar tiver dentro dela, mais agudo o som fica. Quanto menos ar, mais grave. Então é possível, e aí com o meu grupo musical chamado Escalafobéticos, a gente tem um instrumento parecido com uma marimba ou um xilofone, com várias dessas daqui, cada uma com uma nota, e a gente toca percutindo, né? Então, uma garrafa PET e ar. Tenho aqui também um instrumento um pouco maior, esse daqui, feito com essa lata, né, de leite, e essa corda, e aí temos um som parecido com berimbau. Então, esse é um instrumento bem interessante que a gente encontra, por exemplo, tem um grupo do Ariano Suassuna, um grupo musical chamado Quarteto Armorial, que eles tocam esse instrumento chamado marimbau. Também é possível encontrar nos músicos de blues, né? Então mostrando que a gente tem aí uma conexão dessa confecção dos instrumentos dentro da nossa cultura ancestral, mas também temos nas outras culturas. Isso está ligado, evidentemente, aos africanos, né, ao povo africano escravizado e em diáspora, né, que levam a cultura e esse tipo de ideia criativa de construção de instrumentos
para poderem se expressar. Aí tenho mais um instrumento aqui. Esse é um instrumento originalmente encontrado na África, né? Chama assalato. E aí ele lá na África ele é feito de uma planta chamada Oncoba espinosa, que dá uma cabaça redondinha, e aí eles constroem um instrumento com isso, né? Aqui, né, nesse instrumento eu estou usando aquelas cápsulas de ovo Kinder, mas também é possível construir com bolas de Natal ou tampa de garrafa PET, enfim. E aí é esse o tipo de som. Então, temos aqui o assalato, cápsula de ovo Kinder, miçangas e é isso. Dá um bom divertimento. E aí, por último, aqui que eu trouxe para compartilhar, essa daqui é uma pá de lixo, né, com cabo, e aí aqui no cabo tem uma pequena modificação, que é com uma bexiga aqui, uma membrana, né, para a gente poder fazer um som parecido com isso. Então, temos aqui uma pá de lixo, né? Bom, aí é isso. Da onde essas ideias surgem, né? Muita gente pergunta, nossa, que criatividade e tal. E como a gente pode desenvolver isso com todo mundo, né? Então eu venho usando essas ideias de construção de instrumentos musicais, usando esses objetos do cotidiano, na formação de educadores, ou indo para as escolas de ensino público, né, para que as crianças explorem os sons dos objetos e das coisas. Na verdade, o que a gente precisa é suscitar essa curiosidade que as crianças já têm naturalmente pelos sons que os objetos fazem, né? Se a gente deixá-las fazerem essa exploração, acolher essa inventividade que elas têm, provavelmente teremos adultos mais criativos. Então, acho que é isso. Eu compartilhei aqui rapidamente as ideias que eu tenho sobre a música, sobre a construção dos instrumentos e espero que vocês gostem. Um abraço grande e até a próxima!